Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, dia 24 de janeiro. Eu, pastor Fábio Martins, estou aqui para poder trazer esse devocional especial do dia de hoje para você e tem como tema intenções do coração. Pastor, nós vamos falar hoje de intenções. Existem intenções boas, intenções ruins, e isso pode trazer um grande prejuízo para a minha vida espiritual. Na verdade, para qualquer área, né? Mas, como nós estamos falando de área espiritual, nós vamos falar dos benefícios e dos malefícios das intenções do coração, ok? Mas antes de nós entrarmos nesse devocional de hoje, eu quero pedir um grande favor a você que ainda não é inscrito. Tem muitas pessoas, queridos, que nos assistem, mas que não são inscritas no canal. Então, por favor, queridos, basta clicar lá em inscrever-se. Clica lá em inscrever-se no canal. E se você já é inscrito no canal, olha, gratuitamente, basta você fazer o quê? Curtir, comentar e compartilhar. Curtir é deixar o joinha. Comentar, deixe o teu graça e paz do Senhor, deixe o teu pedido, o seu pedido de oração, faça um comentário do que você entendeu desse devocional e compartilha pelo menos com uma pessoa no seu WhatsApp. Bom, isso vai ajudar bastante o nosso canal a ser recomendado pelo YouTube. Bom, vamos lá? Então, o nosso primeiro texto de hoje, do tema Intenções do Coração, é Malaquias, capítulo 3, versos 13 a 18, eu vou colocar na tela para vocês. Se você não tiver com a Bíblia, você acompanha na tela aqui com a gente. Diz assim, Malaquias 3, 13 a 18. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam, o que temos falado contra ti? Vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso, agora consideramos bem-aventurados os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, quanto escapam ilesos os que desafiam Deus. Depois aqueles que temiam ao Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na presença dele acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agi, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe serve. Então, vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não lhe servem. Vocês viram só, queridos? Aqui esse texto, ele nos mostra pessoas que estavam servindo a Deus com a intenção errada, com a intenção de obter benefícios de Deus. Não era por amor, não era porque realmente temiam ao Senhor, mas porque tinham interesses. Interesses, ou seja, eles tinham uma intenção errada do seu coração. Muitas pessoas, queridos, vêm parar na igreja, muitas vezes por intenções ou motivações de coração errada. Muitos. Porque eu vou casar com uma pessoa crente, e pessoa, vou casar com uma pessoa crente, por isso eu vou lá e vou me converter. Uma intenção errada. Você não vai para a igreja por causa dos outros. Você vai para Deus, você vai para a igreja, você se converte ao cristianismo por causa de Deus. Você não obedece a Deus pelos benefícios que Deus derrama sobre a tua vida. Até porque nós vemos que nesse texto, quando eles obedeciam os mandamentos do Senhor, era para poder obter algum benefício, ou seja, a intenção do coração era errada. Nós obedecemos a Deus, seguimos aquilo que Deus nos orienta, por amor
e uma boa intenção. Uma intenção de coração boa. É isso que nós devemos fazer. Mas nós devemos prestar muita atenção no nosso coração. Se você percebe que o seu coração tem intenção ruim, eu vou fazer um jejum por causa disso, mas uma intenção errada. Eu vou para a igreja, eu vou fazer uma campanha, eu vou fazer algo para Deus, vou fazer um voto com Deus. E tiver intenção errada, queridos, aquilo não vai funcionar na sua vida. Tudo com Deus tem que ter uma intenção de coração boa. Por isso que Salomão, em Provérbios 4:23 diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele origina a vida. Guarde o seu coração. O que é guardar o seu coração? Preste atenção nas intenções do seu coração. E quando você perceber, olha, pastor, meu coração ele tá com intenção errada. O que eu vou fazer? Eu vou orar a Deus, pedindo perdão a Deus, para que Ele possa restaurar o teu coração. Você vai orar a Deus para que Deus venha restaurar o teu coração e você não venha ter intenções interesseiros, mas que toda a intenção do seu coração seja em adorar e exaltar ao Senhor. Não para obter algo. Obter algo, ter prosperidade, ter as bênçãos nos alcançando, é uma consequência natural e sem nenhum tipo de interesse que acontece na minha vida. Porque se eu obedecer a Deus simplesmente por causa de interesse ou intenção de coração errada, as bênçãos do Senhor não vai acontecer. É por isso que no primeiro texto que nós lemos em Malaquias, nós vamos ver eles se queixando. Eles, os israelitas, ali o povo, reclamando, né? Reclamando. O que ganhamos quando obedecemos os preceitos e ficamos lamentando diante do Senhor? Ou seja, traduzindo, o que eu ganho quando eu obedeço, quando eu fico fazendo jejum? Daí eles mesmos falam, e aqui revela a intenção do coração deles, que eles consideram os arrogantes prósperos, bem-aventurados, e que mesmo os iníquos saem ilesos quando desafiam a Deus. Ou seja, mesmo estando obedecendo a Deus, eles tinham um coração enganoso, eles não guardavam seu coração das más intenções. Porque o nosso coração é enganoso, queridos. Nosso coração é falho. Nosso coração, muitas vezes, ele nos trai. Olha só o que diz lá Jeremias 17, verso 9 e 10. Olha só, tudo isso é bíblico, queridos, para que você possa entender junto comigo lá. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Ou seja, queridos, perceba claramente, né, que primeiro, Jeremias, ele fala que o coração é enganoso, e depois ele reafirma, olha, coração é enganoso, e Deus ele sonda, ele examina os corações. E por isso ele beneficia pessoas, ele abençoa pessoas, porque ele sabe do real interesse do coração. É por isso que Deus chama Davi do homem segundo o seu coração. Pastor, mas ele caiu, ele adulterou, ele matou. Mas a intenção do coração dele era uma intenção verdadeira. Quando ele se arrependeu do seu pecado, era um arrependimento verdadeiro, puro e legítimo.
Deus examinou o coração dele, sondou o coração dele e viu que aquilo era verdadeiro. Por isso ele foi perdoado. Por isso Davi era grandemente abençoado, porque as suas intenções de coração eram verdadeiras. Então nós, temos que entender que na intenção do coração eu tenho que sempre estar pedindo ajuda de Deus. Examine o meu coração e se o Senhor achar algo de mal, me ajuda a tratar. Porque eu quero ter uma intenção de coração boa, legítima e não interesseira. Amém, queridos? Agora, o último texto que eu quero trazer para vocês aqui, queridos, para que nós possamos meditar juntos, é Mateus 15. Mateus 15, verso 8 e 9, né? Nós vamos estar aqui vendo, olha só o que Jesus ele mesmo fala, olha só. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, os seus ensinamentos não passam de mandamentos ensinados por homens. Quando a gente fala de intenções do coração, queridos, nós estamos falando exatamente disso. E eu quero aqui poder trazer uma história ilustrando para vocês, queridos, ilustrando exatamente o que é uma pessoa que honra com os lábios, mas o coração está longe de Deus, daqueles que realmente oram, adoram a Deus em espírito e em verdade. Escuta essa história que eu vou contar para vocês. Haviam duas famílias numa igreja. Duas famílias. Uma estava há muitos anos na igreja, servindo fielmente. Porém, permaneciam sempre no mesmo patamar. Nunca conseguiam romper em alguma área. Parece que eles nunca conseguiam ser abençoados em alguma coisa, mesmo eles sendo fiel. Eles, a família, sendo fiel. Eles não conseguiam prosperar, eles não conseguiam romper. As bênçãos parece que não vinham sobre eles. E certo dia, querido, chegou essa segunda família. Essa segunda família chegou na família, chegou na igreja, e eles tinham acabado de se converter. Eles estavam eufóricos, e apesar das vezes cometerem alguns pecados, eles estavam crescendo, avançando, prosperando, rompendo. Tinha acabado de chegar na igreja. Então, a primeira família que estava lá há muitos anos, falou assim, como que pode? A gente está aqui há tantos anos e a gente não, parece que nada prospera na nossa vida, parece que a gente dá um passo para frente, dois para trás, parece que está tudo errado. E eles decidiram ir conversar com o pastor presidente. E eles chegaram para o pastor presidente e falou, olha, nós estamos aqui há tanto tempo na igreja, estamos servindo fielmente, dizimamos, ofertamos, estamos aqui trabalhando na igreja. Parece que a gente não rompe, a gente não prospera, a gente não avança, a gente não cresce. E agora chegou aquela família lá, pastor, ó, faz pouco tempo que está aqui com a gente, acabou de chegar, acabaram de se converter, acabaram de ser batizados. E a gente vê nitidamente neles que eles estão crescendo, prosperando, estão avançando, estão voando. O que acontece, pastor? Um pastor presidente simplesmente disse assim, diferença entre a sua família e aquela família é a intenção do coração. Você sempre serviu a Deus pensando no que Deus poderia te dar. E aquela família, por mais que ela peque, mas elas são fáceis e rápidas de se arrependerem. Elas não esperam, elas se entregam, elas se arrependem. Elas são
flexíveis quando a gente repreende, quando a gente fala, quando a gente orienta. E eles agarram aquilo e se arrependem, eles mudam de vida. Porque a intenção do coração deles é pura e legítima. Mas a intenção do seu coração ainda é interesseira. É por isso que vocês não conseguiram romper, prosperar, avançar. Queridos, muitas pessoas estão na igreja há muito tempo e não conseguem prosperar, romper. Por quê? Porque estão presos a intenções erradas. Estão presas em coisas do passado. Estão aprisionadas. E isso não é da vontade de Deus para a sua vida. Isso não é da vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus é que você prospere, que você cresça, que você avance, que você venha a romper em todas as áreas. Mas a intenção do meu coração, ela deve ser pura e legítima. Eu tenho que ser rápido em me arrepender, rápido em poder tomar decisões que Deus direcionou. Por quê? Não por interesse, mas porque eu preciso disso. Eu preciso ter intenções verdadeiras. Eu preciso servir a Deus verdadeiramente. É por isso que a Bíblia diz que Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Por quê? Porque tem muitas pessoas que honram com os lábios, mas o seu coração está longe de Deus. Está longe do Senhor. Adoram em vão. E tudo que eles fazem é simplesmente por causa de um ensino. Não é por amor. Não é por um amor verdadeiro. Não é por uma intenção de coração legítima, verdadeira, boa. Mas é interesseira. E por isso não alcançam, não rompem, não crescem, não prosperam. Então, a dica que eu dou para vocês, faça uma autoanálise. Se você está vendo que você não está rompendo, crescendo, desenvolvendo, prosperando, faça essa autoanálise e seja sincero com Deus. Senhor, a intenção do meu coração não tem sido verdadeira e eu me arrependo disso. Eu quero ser um verdadeiro cristão que adora o Senhor Espírito em verdade, independente do que se eu vou receber uma bênção ou não. Se eu não obter uma bênção do Senhor para a minha vida, eu vou continuar adorando e exaltando o teu santo nome. Se o Senhor me derramar uma bênção sobre a minha vida, eu vou continuar te adorando. Se o Senhor não me der, eu também vou continuar te adorando. Se o Senhor me curar dessa enfermidade, eu vou continuar te adorando. Mas se o Senhor também não me curar, eu também vou continuar te adorando. Se o Senhor abrir uma porta de emprego, eu vou continuar adorando o Senhor. Se o Senhor não abrir a porta de emprego, vou continuar te adorando, porque a intenção do meu coração é amar o Senhor sobre todas as coisas. Essa é uma intenção de coração legítima. Amém? Eu quero poder estar orando por você nesse momento. Vamos orar? Não esqueça de inscrever, comentar, compartilhar e comentar em nossos vídeos aí. Amém? Vamos lá? Amado Pai, em nome de Jesus, nós louvamos e agradecemos ao Senhor por esse dia 24 de janeiro, Pai, nesse devocional de hoje, no qual nós falamos sobre as intenções do coração. Que o Senhor possa examinar o nosso coração, que o Senhor possa nos mostrar verdadeiramente, revelar a nós as verdadeiras intenções do nosso coração, para que nós possamos corrigir, se houver alguma intenção errada, nós possamos corrigir as intenções do nosso coração, porque nós sabemos que o nosso coração é enganoso, Pai. E o Senhor que sonda o nosso coração, sonda, revela a nós, para que nós possamos mudar, nos arrepender verdadeiramente e ter intenções verdadeiras de adorar o Senhor em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.